Aos 72 anos, seu Antônio passou por um sufoco e tanto. Ao tentar sacar o benefício, como faz todo mês, o dinheiro não estava lá. E a justificativa do INSS? Ele estava morto. Aí eu disse, não, tô aqui, tô vivo, tá aqui meus documentos, mostrei. Eu tô vivo, minha querida, não tô morto, não. O falecido é outro, não sou eu. Um transtorno que, para a justiça, deve ser indenizado. Como se tratava de um cidadão que recebia um salário mínimo, ficar 30 dias sem receber um salário mínimo, e mais ainda, o medo de que isso não viesse a ser restabelecido, realmente causou um sofrimento. A história em pedaços. O pouco do que resta da Revolução de 24 em São Paulo está ameaçado pelo abandono. A Chaminé da Luz, um dos palcos do confronto, resiste ao tempo e à falta de cuidados. O primeiro tiro veio e acertou a chaminé. Por que acertou a chaminé? Porque a carta, o mapa da cidade estava errado. As medidas estavam todas erradas. O descaso foi denunciado e o estado de São Paulo vai ter que restaurar o patrimônio. Uma estudante do Maranhão teve que refazer os planos e adiar o sonho de entrar em uma faculdade. O motivo? A instituição decidiu cancelar o curso para o qual ela foi aprovada. Se concluiu que aquela aprovação no vestibular não seria, ainda mais no caso dela, uma mera ultrapassagem de uma fase de ensino, mas sim a identificação de uma esperança de sustento, de provento, de uma melhora de vida da sua própria vida e de sua família. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Durante quase 30 dias, a capital paulista dormiu e acordou em meio a tiros e bombardeios. Isso foi durante a Revolução de 1924, que causou a morte de centenas de famílias e fez boa parte da população deixar a cidade em busca de segurança. Até hoje, a região central de São Paulo carrega partes dessa história, mas os rastros do passado podem desaparecer se a restauração de um patrimônio cultural não for feita. Quem conta essa história é a repórter Letícia Lagoa. Quem passa pela rua João Teodoro, na região central de São Paulo, já enxerga de longe a torre. São mais de 30 metros de altura, mas o que muita gente não tem ideia é do tamanho da história desse monumento. Eu mesma não sei a história daqui, não. E acho que a maioria das pessoas que passam também não presta atenção, não. Chama atenção pelo tamanho dela, pela localização dela, né? Pena que está assim, mal conservada, né? A Chaminé da Luz foi a primeira usina elétrica da capital paulista. Construída no século XIX, só entrou para a história depois de sobreviver a uma guerra, que começou no dia 5 de julho de 1924. A Revolução de 24 foi a maior batalha urbana da história de São Paulo e também a maior batalha urbana da América Latina, que se tem notícia. Foi uma revolução cujo intento era derrubar o presidente da época, o presidente Arthur Bernardes, uma revolução promovida por jovens oficiais do Exército e da Força Pública, a atual Polícia Militar, e que durante aproximadamente um mês convulsionou a cidade. São Paulo praticamente foi destruído, suas indústrias, residências, famílias inteiras que morreram devido ao bombardeio, que era indiscriminado, não eram selecionados alvos militares. Era bombardeado, a bomba caía, onde caísse morriam gente, pessoas. Um dos revolucionários da época era Miguel Costa, o avô herói de Yuri. No complexo do Quartel da Luz, há homenagens por todos os lados e um memorial com peças do militar que defendeu a independência econômica do Brasil. O sonho do meu pai era que o pai dele fosse reconhecido como um dos comandantes, como um dos idealizadores e como um dos homens que buscava a mudança social no Brasil. Ele amava o pai, ele idolatrava o pai dele. Essa que é a realidade. Quando ele falava do pai, ele chorava. E essas emoções foram muito marcantes na minha infância. Outra lembrança que marcou a luta daquele tempo pode ser vista lá no alto da chaminé, os buracos de tiros de canhão.
foram disparados esses 2 tiros do Palácio do Governo em direção ao regimento de cavalaria, que foi de onde saiu a Revolução. O Miguel Costa, às 5 horas da manhã, desceu a escadaria, prendeu o comandante, subiu no cavalo do comandante, mandou o tocador de corneta, o Clarim, inverter o bocal, dar o sinal para os outros quartéis se rebelarem, e essa foi a Revolução. E o primeiro tiro veio e, acertou a chaminé. Por que acertou a chaminé? Porque a carta, o mapa da cidade estava errado, as medidas estavam todas erradas. Aí veio o segundo tiro, foi um outro alarde e não veio o terceiro tiro porque acabou a munição lá do palácio. A Chaminé da Luz é o único marco da Revolução de 24 que ainda está de pé, mas corre o risco de desabar por falta de conservação. Os últimos reparos foram feitos há quase 15 anos. Depois disso, o patrimônio cultural caiu no esquecimento dos órgãos responsáveis e foi invadido por moradores de rua. Diante dessa situação de abandono, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pedindo a retomada urgente da restauração da Chaminé da Luz. Antes mesmo de recorrer à Justiça, os procuradores tentaram mobilizar Estado, município e União a investirem na conservação do local, mas nada foi feito. No caso da Chaminé da Luz, nenhuma das 3 esferas mais investia nisso, apesar de já ter investido dinheiro antes. E aí a preocupação do Ministério Público Federal foi, durante esses anos todos, tentar voluntariamente sensibilizar essas esferas de governo para que retomasse a recuperação da nossa história. Infelizmente, a gente não conseguiu nesses anos todos e aí agora, recentemente, não tendo outra alternativa, em face de todas essas recusas, nós entramos com uma ação judicial. A primeira instância da Justiça Federal julgou o pedido do Ministério Público e responsabilizou o Estado de São Paulo pela restauração e preservação do local. De acordo com este juiz, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o município vão ter que fazer a fiscalização e retirar os moradores de rua de lá. Foi feito um laudo, elencou pontos específicos de obras urgentes e de obras definitivas. Aí, então determinou-se que o Estado fizesse um projeto num prazo aí de 30 dias para implementação dos reparos das obras urgentes, né, já em tutela antecipada, e aí as obras definitivas foi condenado para atuar quando confirmada a sentença, após o recurso. A Revolução de 24 matou mais de 500 pessoas e deixou cerca de 5.000 feridas. Um passado trágico, mas que não deve ser esquecido. É um lugar que deve ser preservado, nós devemos fazer todo o esforço para que esse lugar seja mantido como uma testemunha viva da Revolução de 24 e também da urbanização de São Paulo, né? Um marco histórico da nossa cidade não poderia ficar tão relegado, assim, esquecido, tanto tempo, né? Eu só espero que realmente se concretize isso daí. A gente vive num país que falta educação, parte de saúde, enfim, tanta coisa faltando, a cultura fica muito lá para trás, não deixa de ser prioridade. Mas vamos aguardar, vamos esperar que ela realmente seja totalmente restaurada, né? E que a sua história seja contada e divulgada para todos os paulistas e brasileiros. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo disse que ainda não foi intimada e que pode recorrer da decisão. Já o IPHAN informou que só vai se pronunciar quando for notificado oficialmente. Um impasse envolvendo outro patrimônio histórico parece que finalmente chegou ao fim. Depois das denúncias de abandono, a Prefeitura de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, agora é responsável pela preservação da fazenda Colubandê, construída há mais de 300 anos. Relembre esse caso. O abandono pode ser visto logo na entrada. As cancelas abertas permitem que qualquer pessoa tenha acesso ao terreno. A mansão, erguida em 1760, teve as janelas quebradas, os lustres furtados e o teto tomado por infiltrações. Na capela, ainda mais antiga, de 1618, só restam os azulejos portugueses.
Essa é a realidade de um dos patrimônios históricos do estado do Rio de Janeiro, às margens da rodovia RJ-104. Fazenda Clubandê é um exemplar clássico do Brasil Colônia, né? Ela mostra uma arquitetura das fazendas do Brasil Colônia, fazenda de cana-de-açúcar, dos engenhos, e também tem ali a capela da fazenda, né? Que também é fantástica, que é um exemplar do século XVII, né? Desde a década de 1940, todo o conjunto arquitetônico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Durante 24 anos, a conservação do espaço foi feita pelo Batalhão da Polícia Florestal, que usou a fazenda como sede da corporação. Mas, em 2012, a tropa deixou o local e o terreno ficou abandonado. Na mesma época, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal, pedindo que o governo do estado e o IPHAN restaurassem a fazenda. A primeira decisão estabeleceu o prazo de 120 dias para a entrega de um cronograma de recuperação e conservação, mas nenhuma medida foi tomada. Diante do silêncio, esse ambientalista fez uma nova denúncia. Aquilo ali é solo sagrado, né? E está tudo sendo desrespeitado. Eu acho que as autoridades têm uma oportunidade, mais uma vez, de fazer a diferença ali e talvez sem gastar dinheiro nenhum, só juntando numa parceria privada os CIPs, organizações da sociedade civil, com empresas interessadas, de repente, até nas leis de incentivo à cultura, em renúncia fiscal, enfim, os instrumentos existem. O que está faltando é a vontade de fazer. Em maio de 2015, o prazo foi prorrogado por mais 120 dias. Mesmo assim, nada foi feito e a propriedade acabou sendo transferida para o município de São Gonçalo, que agora tem autorização provisória para explorar, conservar e fazer a manutenção do espaço. Aquela fazenda ela tem uma importância, se repara aquelas colunas, né? Ela vem mostrar que ela lembra, inclusive, construções antigas, né, de Roma antiga, né? Esse é o ecletismo da arquitetura brasileira, nas fazendas, também nas igrejas, né? E, enfim, nos imóveis urbanos também tem essas características, né? O ensino superior é, sem dúvida, um dos caminhos escolhidos por quem deseja mudar os rumos da própria história. Vale passar dia e noite estudando para entrar na faculdade e garantir uma formação. Pensando nisso, uma estudante do Maranhão conseguiu ser aprovada no curso que tanto queria, o de matemática. O problema surgiu quando a instituição cancelou a turma que iniciaria naquele semestre. Os detalhes com a repórter Eliane Wirtmann. Entre números, símbolos, equações. Assim é o dia a dia de Jean. Aos 23 anos, ele faz doutorado em matemática na Universidade de Brasília. A paixão pelos números começou ainda criança. Meu pai, apesar de não ter terminado o ensino médio, ter feito só o ensino fundamental, ele sempre gostou muito de fazer contas, Ele trabalhou como autônomo, então ele fazia conta de dinheiro, ele sempre gostava de, vou fazer a conta na calculadora e você faz na cabeça. Então ele brincava comigo desse jeito. No ensino fundamental, Jean participou das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas. Ficou em primeiro lugar, concorrendo com 13 milhões de alunos de todo o país. Era o que faltava para que o garoto de Goiânia pudesse mudar a própria realidade. Eu sempre imaginei que fazer a universidade era uma coisa muito difícil, uma coisa assim que com poucos recursos achava que seria um pouco provável de conseguir. Assim como Jean, a matemática também foi o caminho escolhido por uma estudante do Maranhão que sonhava entrar na universidade. A garota, de origem humilde, estudou para o vestibular e foi aprovada no Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado. Mas, na hora de fazer a matrícula, descobriu que o curso tinha sido cancelado. Indignada, a estudante recorreu à Justiça Federal em busca de uma indenização. Na ação, alegou que investiu tempo e dinheiro na preparação para as provas. Contou que teve de refazer os planos e adiar o sonho de ter um emprego melhor. Em primeira instância, o pedido foi negado. O juiz considerou o cancelamento do curso um mero aborrecimento e, por isso, não caberia a indenização. Mas ela não desistiu.
recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e conseguiu mudar o resultado. Segundo o desembargador Neviton Guedes, a instituição provocou sofrimento à estudante e depositou no curso superior a esperança de uma vida melhor. O magistrado determinou o pagamento de R$ 5.000 por danos morais. Este advogado, especialista em educação, acredita que a situação financeira da família foi levada em conta na hora da decisão. Se concluiu que aquela aprovação no vestibular não seria, ainda mais no caso dela, uma mera ultrapassagem de uma fase de ensino, mas sim a identificação de uma esperança de sustento, de provento, de uma melhora de vida da sua própria vida e de sua família. E aí, com isso, o sentimento, as expectativas com relação ao ingresso no curso superior seriam maiores por este fato, ser de baixa renda. No processo, a instituição não explicou a razão do cancelamento do curso de matemática. Segundo o advogado, casos como esse são mais comuns do que se imagina. E, normalmente, o motivo é sempre o mesmo: a má gestão financeira. Infelizmente, como ainda existe a ideia da industrialização do ensino, você vai, infelizmente, encontrar instituições que estão dignas realmente de serem fechadas. E aí o MEC tem agido com energia para retirar do campo do ensino as instituições menos compromissadas. Jean, o apaixonado pela matemática que mostramos no início da reportagem, também se indignou com a história da maranhense e conta que já não pode nem imaginar como seria a vida dele sem o curso superior. É mesmo que o mundo cair, né? Eu sei o tanto que foi complicado para mim sair de uma perspectiva quase zero e de repente falar assim, vou entrar na universidade. Então você tirar isso é muito, acho que bem triste, assim, bem complicado, porque é como se fosse o primeiro passo numa direção de um futuro melhor. Então isso é um sonho realizado. Acumular dívidas e ficar sem receber o benefício por um erro do governo. Já pensou passar por uma situação dessas? Um idoso que mora no Rio Grande do Sul teve que recorrer à justiça para voltar a receber a aposentadoria por invalidez. A confusão começou porque o cartório confundiu o aposentado com uma pessoa que tinha o mesmo nome e a mesma data de nascimento dele. Marcelo Magalhães conta o susto que ele teve ao descobrir o erro. 72 anos. Na bagagem, seu Antônio carrega muitas lembranças da época que trabalhava no garimpo, no norte do país. O serviço pesado exigiu demais e a saúde começou a dar sinais de que não ia bem. Foi aí que o paraense decidiu mudar para Porto Alegre, que é referência no tratamento de doenças do coração. Quando o coração quis parar, foi lá para o Instituto de Coração. E lá eu fiquei me tratando e aí eu não pude mais voltar para casa. Com 4 pontes de safena colocadas para desobstruir as artérias do coração, ele foi aposentado por invalidez e decidiu ficar em solo gaúcho. A vida seguiu, até que há cerca de 2 anos, seu Antônio levou um susto quando foi receber o benefício do INSS. O INSS não estava depositando porque eu estava em óbito, eu tinha entrado em óbito. Aí eu disse, não, estou aqui, estou vivo, está aqui meus documentos, mostrei. Eu estou vivo, minha querida, não estou morto não. O falecido é outro, não sou eu. O pagamento foi suspenso porque o sistema de óbitos do INSS registrou a morte de um outro segurado que tinha o mesmo nome e data de nascimento de seu Antônio. De acordo com a gerência do posto do INSS, a falha só ocorreu devido a uma informação incorreta, repassada pelo cartório. Ele é um homônimo em que existem 3 pessoas no país com o mesmo nome e a mesma data de nascimento. Isso por si só não daria o erro. O erro ocorreu por uma informação equivocada do cartório, porque o cartório, ao informar o óbito, não se ateve apenas a nome, data de nascimento. Ele inseriu um número de benefício que eu não sei como eles conseguiram da pessoa equivocada. Por lei, os cartórios de registro civil devem repassar ao INSS, até o dia 10 de cada mês, informações sobre os óbitos registrados nos últimos 30 dias. Batendo o nome da pessoa que faleceu e o CPF informado com o do benefício, o benefício
é cessado. E aí o benefício para de ser pago. Assim que o INSS reconheceu o equívoco, o pagamento do benefício, que na época era de R$ 724, foi restabelecido. Mas seu Antônio não conseguiu evitar os transtornos financeiros após ficar um mês sem receber. Água, luz, deixei para trás tudo. Aluguel que eu pagava, até hoje eu pago aluguel. E até comida deixei de comprar porque eu não tinha dinheiro para comprar e não tinha crédito também. Naquele tempo eu não tinha crédito. Indignado, o aposentado entrou com uma ação contra o INSS pedindo indenização por danos morais. O não recebimento do seu benefício previdenciário, de todos são prejudicados, mas eu tenho em mente que os que mais são prejudicados são aquelas pessoas mais simples e que têm um valor de benefício mais baixo, porque elas realmente vão sentir mais, elas não vão ter uma economia, não vão ter o que poderia se dizer uma gordura para suportar 2, 3 meses, às vezes, de privações, né? Elas não vão ter uma economia, uma reserva. Após ser condenado em primeira instância, o INSS recorreu, mas a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O relator do processo explica que o Estado deve ser responsabilizado quando há falha no serviço. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000. Como se tratava de um cidadão que recebia um salário mínimo, ficar 30 dias sem receber um salário mínimo, e mais ainda, o medo de que isso não viesse a ser restabelecido realmente causou um sofrimento. Se fosse o senhor ou se fosse eu, seria um contratempo da vida que não seria indenizável, né? Mas para esse cidadão, sim, realmente foi algo grave dentro da vida dele. Então, há essa indenização. No caso de seu Antônio, a suspensão foi provocada por um erro, mas na maioria das vezes, o pagamento de aposentadorias é cancelado por falta de atualização de dados. Levantamentos feitos pelo INSS apontam que somente em março deste ano, mais de 500 mil de benefícios foram suspensos em todo o país. Se a pessoa manter o seu cadastro atualizado em todos os órgãos, seja INSS, seja Receita, seja outros órgãos do governo, isso facilita muito. Já seu Antônio, que em breve vai ter todas as contas em dia, comemora a decisão da Justiça. Dá para levar a vida, né? Melhor. É isso aí. O caso do seu Antônio não é o único. No Recife, uma viúva ficou sem receber a pensão do marido por conta de uma falha na comunicação entre o sistema da Receita Federal e o do INSS. A pendência só foi resolvida quando ela procurou a Justiça. Reveja essa história. Quando fala de José Adalberto, Dona Maria não consegue conter as lágrimas. Ela perdeu o marido há 2 anos e meio. Câncer. Ele fez uma operação, passou quase um mês internado, ainda pediu auxílio doença. O INSS negou, ele não recebeu o auxílio doença. Aí, através disso, depois de 1 mês e pouco, ele chegou a falecer. Naquele momento difícil, Dona Maria nem imaginava que um outro direito garantido aos segurados da Previdência seria negado a ela e à filha. A tentativa de receber a pensão por morte esbarrou na negativa do INSS. Eu fui umas 10 vezes no INSS, não consegui de jeito nenhum, sempre me negava. Segundo ela, o Instituto foi taxativo. O benefício não poderia ser pago porque a última contribuição do microempreendedor tinha sido feita em janeiro de 2010, quando o marido já não era mais segurado do INSS. Diante da resposta, Maria procurou a Defensoria Pública da União. Ele era microempreendedor, ele fazia recolhimentos, então ele era segurado da Previdência. Para a Defensora Pública, o que houve foi uma falha de comunicação entre o INSS e a Receita Federal, um erro grave que, por pouco, não deixou mãe e filha sem o benefício. O documento de arrecadação simplificada, nele o microempreendedor informa só o CPF dele e o CNPJ, não informa o número de identificação do trabalhador. Então, quando ele fez o recolhimento informando só o CNPJ e o CPF, a Receita recebeu esse recolhimento, mas não teve como repassar, não conseguiu cruzar os dados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que usa basicamente o NIT, né, que é o Número de Identificação do Trabalhador.
O alívio só veio mesmo quando a Justiça Federal acatou o pedido feito pela Defensoria Pública. Além de conceder o benefício, o INSS foi condenado a pagar as parcelas atrasadas, que deveriam ter sido liberadas desde a morte do contribuinte. Maria comemora a decisão que deve ajudar e muito na realização dos sonhos da filha. Vai ajudar porque ela tem sonho. Ela quer pagar a faculdade, que era o sonho do pai dela. A gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais Via Legal para você. Não esqueça de acompanhar nosso programa pelas redes sociais. Até mais, tchau!